Muito bem. Então, meus queridos, semana passada, então, na última aula, nós falamos sobre as principais cardiopatias, né? A gente foi meio que desenvolvendo aqui esse quadro juntos para compreender como que as cardiopatias se desenvolvem, né? A gente começou aqui pela lipidemia, né? Que é talvez o maior fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E aí, vocês viram aqui nesta figura aqui, que a coisa não é brincadeira, né? Que quando a gente tem gordura no sangue, isso vai afetar a viscosidade sanguínea, que nem nós falamos lá na aula de hipertensão, tá? Então, isso aqui, essa lipidemia, né? Esse acúmulo de triglicerídeos e gorduras no nosso sangue vai mudar a viscosidade, vai mudar a capacidade de fluxo, vai gerar aí uma série de repercussões, que pode levar a gente para esse caso aqui do infarto agudo do miocárdio, né? Aqui, só para aparecer melhor. Vocês viram minha camiseta do Rick and Morty? Ó, vocês conhecem esse desenho? Desenho da hora. Aí, ó, Léo, reconheceu, ó. O infarto agudo do miocárdio, então, é caracterizado pelo entupimento de uma artéria coronária, tá, gente? Vocês têm que lembrar que, que o coração, ele também é vascularizado, né? Ah, o, o, o coração, ele tem as suas artérias ali que vão que vão irrigar o miocárdio, né? Que vão irrigar o miocárdio. E essas artérias, quando elas entopem, seja pelo aqui, isso aqui que eu estava procurando, por um coágulo ou por um processo de aterosclerose, né? Então aqui o entupimento completo, aqui também o entupimento completo e aqui o entupimento parcial, né? O que acontece? A gente tem algumas saídas. Normalmente, no entupimento completo, se utiliza, então, a ponte de safena, né? Que é a retirada da veia safena, um pedacinho grande. A gente viu um vídeo, inclusive, né? Da revascularização cardíaca sendo feita. Aqui uma fotinho, ó, de duas pontes de safena, né? Aqui o tecidinho já lesionado, escurinho, né? Por causa do infarto. Ou então a aplicação do stent quando é a obstrução mais parcial, assim, menos drástica, né? Quando o infarto causa uma alteração do passo, né? Atinge uma estrutura neural que está dentro do miocárdio, né? Lembrando que dentro do miocárdio nós temos nervos que passam, que são responsáveis por transmitir a condução elétrica. Por conduzir o impulso elétrico, o infarto, se ele atinge esses tecidos, a gente pode ter uma alteração na condutibilidade excitatória do, do coração. E aí o que acontece? O ritmo cardíaco fica prejudicado, né? E aí é necessária a colocação a, a, a colocação do marca-passo. Né? Então, o marca-passo é um aparelhinho que dá choque lá no coração, é colocado aqui um terminal dele aqui próximo aos átrios, outro mais próximo dos ventrículos, e ele vai funcionando com o tempo aqui, conforme o coração perde o ritmo. E existem outras cardiopatias menos comuns, a embolia pulmonar,
né? Que está mais para uma doença pulmonar, mas acaba prejudicando bastante porque é um infarto também. A pericardite, que é a inflamação daquela membrana que envolve o miocárdio, que é o pericárdio, e a cardiomiopatia hipertrófica, que é a hipertrofia ventricular esquerda, de maneira a diminuir o volume de ejeção aqui do ventrículo esquerdo, né? A quantidade de sangue que sai do, do coração é reduzida. Bom, aí após o evento, né? O que se faz, né? Se começa as fases da reabilitação cardíaca, né? Por quê, gente? Porque normalmente após um evento cardíaco, qualquer um desses, ou de uma doença mais crônica, tipo a cardiomiopatia hipertrófica ou a pericardite, a fração de ejeção do coração diminui muito. A pessoa se torna. A insuficiência cardíaca, ela é definida pela diminuição da capacidade do coração em ejetar sangue, tá? Em pulsar o sangue pelo corpo, né? E o que acontece? Se foi um evento, nós teremos aqui uma fase 1, que é bem ambulatorial, né? Que vai necessitar de alta hospitalar, porque ele vai estar internado. Então, a gente deu exemplo aqui até do cicloergômetro de leito, né? Que serve para fazer essa reabilitação precoce, né? Então, a atuação dos fisioterapeutas e dos enfermeiros aqui, para incentivar o cardiopata a se mover, ela é muito importante. Aí depois começa a fase 2, 3 e 4, que é quando a gente começa a se meter, né? Brincadeiras à parte, é mais ou menos aqui que a gente age. Eu só vou abrir um outro quadro que eu tenho aqui, gente. Aqui, pós-cardio, que tá com esse mesmo quadro aqui desenhado para usar de referência. Ali. Muito bem, vamos botar esse aqui para cá. Que hoje tem bastante material aqui para botar para vocês. Ocultar. Aqui são os artigos que eu estava lendo. Bom, moçada, então, essa fase 2, que é depois que ele ganhou a alta hospitalar, ele participou de um programa de educação, explicando como é que tem que ser a alimentação, como é que vão ter que ser os hábitos de vida da pessoa, né? Explicando por que ela ficou doente, as pessoas normalmente têm dificuldade ou resistem a entender, né? A gente tem que tentar convencer, né? Explicar que isso pode ser por causa dos maus hábitos, né? Explicar que ela não é afuncional, né? Ela não é assim uma pessoa que não pode mais fazer nada, ela tem que justamente retornar às atividades de trabalho, né? Então, toda uma parte de educação alimentar, redução de ansiedade. O cortisol, ele é um fator de risco para novas doenças, então redução de depressão, ansiedade, e reinserção na sociedade, evitando o isolamento social e a superproteção. Esses aqui são elementos importantes para a reabilitação cardíaca acontecer de uma forma mais saudável, né? Mais adequada. Eita. Deixa só eu achar aqui. Pronto. Fase 2. Aí a gente chega aqui na tal da fase 2, né? A fase 2, a gente, é chamada de fase pós-alta hospitalar, né? Por quê? Porque ele recém saiu do hospital. Então, é um trabalho aqui, principalmente de ressocialização, né? Durante essa fase 2 aqui, vai ter que ser continuado o trabalho dessa transição da fase 1 para a fase 2.
né? Tem que ser continuado esse trabalho para que esses problemas que nós comentamos aqui na fase 1, né, não atinjam depois a fase 2. Tá? Então, um trabalho de ressocialização importante. A mesma coisa, redução da ansiedade, a reeducação alimentar, reinserção na sociedade, trabalhar esses aspectos bem que envolvem a rotina, né? Que envolve o cotidiano do cardiopata. Tá? E ele vai começar a fazer exercícios. Tá? Aqui a gente vai começar a fazer exercícios. E o que, que acontece? A meta que a Sociedade Internacional de Cardiologia recomenda é que se alcance, né, durante essa fase 2 e fase 3, se alcance pelo menos, gente, 180 minutos de exercícios cardiorrespiratórios por semana. 60, 120, 180. Isso, 180 minutos de exercícios cardiovasculares por minuto. Isso por minuto não, 180 minutos por semana. Isso é uma meta, tá, gente? O que dá, por exemplo, 3 sessões de 1 hora. Eu acho esse valor um pouco exagerado, tá? Eu acho isso um pouco exagerado. Por quê, gente? E eu tenho que falar isso. Porque normalmente essas recomendações não envolvem a questão da intensidade, tá? A gente vai falar sobre intensidade de exercício, mas normalmente essas recomendações elas não abordam muito, sabe, essa questão da intensidade de exercício. E tem que fazer quanto mais tempo, melhor. Só que a gente que trabalha com treinamento, a gente sabe que nem sempre o tempo é o fator mais importante para trazer as melhores adaptações cardiovasculares, né? Então, a gente meio que considera isso aqui, essa meta, só que a gente também tem que vislumbrar a questão das intensidades, né? De também conseguir alcançar intensidades de treinamento que sejam interessantes, certo? Então, como é que se faz a prescrição de intensidade para esse público, né? O principal meio é o quê? É a pessoa fazer uma avaliação car... Como é que é o nome? Eu devo ter escrito ela aqui por algum lugar. Eita, eu não escrevi. Ergospirométrica, isso. Avaliação ergospirométrica, tá? O que é a avaliação ergospirométrica? É o teste de esforço em esteira, simultâneo com ECG, ao ECG, tá? Que é o eletrocardiograma. Então, a pessoa vai fazer um teste de esteira, de esforço, tá? Ao mesmo tempo que faz o eletrocardiograma, né? Que vai medir a saúde do coração enquanto faz isso. Por quê? Porque daí, nesse teste, tá? A gente vai ter uma coisa chamada frequência cardíaca máxima estimada. Então, vai ser estimada a frequência cardíaca máxima de exercício que essa pessoa pode alcançar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai ter um parâmetro para poder fazer o exercício. Um primeiro parâmetro. Né? Só que o que acontece, gente? Durante a avaliação ergospirométrica,
A gente pode chegar na frequência cardíaca máxima? Não pode. A gente vai justamente ver isso agora. Não se chega até a frequência cardíaca máxima de exercício. É uma boa pergunta. A frequência cardíaca indicada, ela vai variando a cada fase que a gente trabalha, tá? Mas primeiro a gente tem que entender essa questão aqui da frequência. O que acontece? Ergospirometria pode ser feita com o VO2, com ECG também. Ela vai nos dar essa frequência máxima. Só que durante o exame, gente, o que acontece? Às vezes a pessoa vai aumentando o esforço do exercício, vai aumentando. Pode ser o ergoespirométrico ou o ergométrico também. Mas os dois, testes de esforço com ECG. O espirométrico vai medir o VO2 junto. O ergométrico é só o ECG e a esteira, tá? O que acontece, gente? Durante o teste de esforço, como ele é feito com o ECG simultaneamente, isso é muito maluco. O paciente começa a infartar. Brincadeira, não é que ele começa a infartar, gente, mas é que, como ele recém saiu de um evento cardiológico, né, de um infarto, por exemplo, a saúde cardíaca ainda não está plenamente restabelecida. Mas a gente coloca ele durante o teste de esforço, né? O médico do esporte, o cardiologista, enfim. Só que durante esse teste de esforço, ele está olhando lá o eletrocardiograma, né? Que é aqueles risquinhos que vão aparecendo. Métrico, deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui. Aqui, ó, eu acho que esse aqui, não, esse aqui tá fazendo em bicicleta. Eu queria um que fizesse em esteira. Aqui, ó, aqui, é bem como a gente faz ali no IME, ó, com o Edu do lado aqui. Abrir a imagem de uma nova guia. Copiar a imagem. Aqui, ó, gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Olha só que da hora. Então, o que vai acontecer? Ó, ele está ali fazendo o teste de esteira e vai aparecendo aqui o coração, porque ele está com vários eletrodos fazendo eletrocardiograma. E o que acontece? Esses risquinhos aqui, eles vão falando como é que está a saúde vascular durante o exercício, se o coração está batendo direitinho, né? E aí, o que acontece? Quando ele começa a chegar a algum determinado esforço, alguns pacientes começam a apresentar alteração no eletrocardiograma. Daí o médico vai ali, dá uma olhada, vê se dá para continuar ou se é melhor interromper o exercício. Por quê? Porque estas alterações no teste ergométrico significam que o músculo cardíaco já está sofrendo algum tipo de hipóxia. O que é a hipóxia? Que ele já está sofrendo dificuldade para contrair por falta de oxigênio. O que acontece, gente? Por mais que a gente tenha feito uma ponte, por mais que a gente tenha feito um stent, a saúde vascular desse indivíduo nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque morreu o tecido aqui no coração. O músculo cardíaco, gente, ele é um músculo com menor taxa de cicatrização. As células cardíacas praticamente não se duplicam, comparada aos músculos, por exemplo, o músculo do braço, o músculo do quadríceps, né? Deixa eu ver a mensagem aqui. Eu já fiz esse teste, ó, sua. Então, e aí, como é que foi o teste? Deu alterado? Tudo errado esse coração aí, né? Coração Graças a partido, Su. Deus, certo. Deu tudo Não, tá certo? partido também. Ai, ai. O que acontece, gente? A saúde cardíaca nunca mais vai ser a mesma, tá? Por quê? Porque o músculo cardíaco, ele tem uma taxa de replicação muito baixa das células. Então, assim, esse tecido que machucou aqui, que sofreu necrose, apoptose, né, que morreram células, isso vai permanecer por muitos anos, assim, com esse dano aqui. Né? Dependendo da gravidade, claro. Se for um infarto pequeno, coisa sem muito efeito, não vai acontecer esta alteração no eletrocardiograma.
Mas se foi um infarto muito sério, demorou para ter atendimento, ou foi uma parte importante da artéria coronária aqui que foi interrompido o fluxo, esse dano vai permanecer por muito tempo. Então, vai ter um momento, uma frequência cardíaca de exercício aqui, uma intensidade de exercício que vai ser controlada pela frequência, em que vai ser positivo o sinal de isquemia cardiovascular. E daí a gente chama essa frequência de frequência cardíaca positiva. Positiva para o quê? Positiva para um sinal de isquemia no ECG. Por quê? Porque no ECG vai mostrar ali, epa, esse exercício está intenso demais e o coração não está conseguindo mandar oxigênio suficiente para que seja realizada o exercício da forma adequada. O exercício, no caso aqui, o exercício de esforço, né? O teste de esforço, que foi feito junto com o eletrocardiograma aqui embaixo, tá? E aí, ao invés da frequência cardíaca máxima, a gente vai ter o que se chama de frequência cardíaca positiva. Positiva para o quê? Para sinal de isquemia no ECG. Então, a gente não vai trabalhar com a frequência cardíaca máxima, a gente vai trabalhar, se tiver lá no eletrocardiograma, um sinal de isquemia. A gente vai trabalhar com uma frequência cardíaca positiva nos nossos exercícios. Tá? Isso é uma das recomendações que se faz durante a prescrição de exercício para essa população, né? Usar a frequência cardíaca positiva para o exercício, tá? Deixa eu ver aqui, piriri, baixo risco. Tá. Tô procurando aqui, gente, só a questão de uma outra aula aqui. Aqui. Bom, aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai começar a atuar aqui em conjunto com o fisioterapeuta. Fase 2 e 3 é em conjunto do fisioterapeuta. Essa fase 2, ela vai ser uma fase relativamente curta, ela vai durar de 4 a 8 semanas. Tá? Então, vai durar mais ou menos uns 2 meses. Quatro a 8 semanas. E a frequência cardíaca, 85, 75, 65, vai funcionar aqui por volta de 65 a 75% da frequência cardíaca de reserva, tá? Positiva ou máxima. E agora a gente vai aprender aqui a calcular essa frequência cardíaca, tá? O que é a frequência cardíaca de reserva, moçada? Isso é importante da gente aprender a calcular. Primeiro a gente tem que saber a frequência cardíaca de repouso, né? O que é a frequência cardíaca de repouso? Pode ser num cardiopata medicado. A gente vai falar depois sobre os medicamentos e como eles interferem no nosso exercício. Num cardiopata medicado, a frequência cardíaca de repouso pode ser, por exemplo, vamos botar aqui, 75 batimentos por minuto. Tá? Isso é uma frequência cardíaca de repouso. Aí ele fez o teste de esteira e no teste de esteira deu assim, ó, frequência cardíaca máxima
Deu, por exemplo, 200 menos 60, 140, 140 batimentos por minuto. E embaixo deu assim, ó, FC pós ou mais, assim, eu não me lembro agora como é que aparece no exame, 120 BPM. Deu esse resultado aqui lá no laudo dele, ó, no teste de esforço. Qual frequência cardíaca que a gente vai usar para calcular a frequência cardíaca de exercício? A frequência cardíaca máxima, de 140 batimentos por minuto, ou a frequência cardíaca positiva? Máxima. Ó, o que acontece? A frequência cardíaca positiva é aquela frequência que o paciente começou a apresentar isquemia, que o coração começou a falhar. Então, o que acontece? Se a gente usar a frequência cardíaca máxima, pode ser que durante o exercício a pessoa comece a apresentar sinal de isquemia durante o exercício. Daí o cara pode começar a infartar durante o nosso treino. Então a gente não vai usar a máxima. Por quê? Porque senão a gente pode ter. A equação diz para a gente usar a máxima. Só que se a gente usar a máxima, durante o exercício, pode ser que a gente chegue próximo da positiva. E aí a pessoa pode começar a ter sinal de infarto durante o exercício. Então o que acontece? A gente vai usar sempre a positiva. Tá? A gente vai usar essa aqui. Certo? Então, eu já sei a frequência cardíaca de repouso e eu já sei a frequência cardíaca positiva. Então, eu vou usar essa e essa. Aí, eu vou calcular a minha frequência cardíaca de reserva. Frequência cardíaca de reserva. O que significa a frequência cardíaca de reserva? É assim, ó, gente. É a minha reserva funcional. É aquilo que eu consigo utilizar do meu coração. O que eu consigo utilizar do meu coração? Eu consigo utilizar de 75 a 120 batimentos por minuto. Isso é a minha reserva funcional. Por isso que se chama frequência cardíaca de reserva. Tá? Então, de 75 a 120 é o que eu consigo usar. Certo? Então, a frequência cardíaca de reserva vai ser esta diferença entre esses dois valores. Ou seja, 120 menos 75. Vamos abrir a calculadora aqui, que a gente vai precisar. De 120 a 75. Por quê? Porque eu quero ver o que tem, quanto de frequência eu tenho, quantos, entre aspas, batimentos cardíacos eu tenho do 75 ao 120. É como se eu estivesse falando do meu tanque de gasolina. Só que o nosso corpo, a gente não funciona com gasolina, né? É o coração que comanda a nossa capacidade do motor funcionar ou não. Então, os 120 menos os 75, a gente tem uma reserva de 45 batimentos por minuto. Esta é a nossa reserva. O que é a nossa reserva? É do 75 até o 120. Tá? Isso é o que a gente chama de frequência cardíaca de reserva. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer uma equação aqui, ó. É a primeira semana que o cidadão está na clínica, né? Depois eu vou falar que isso aqui tem que ser feito em local adaptado, tá? Esse tipo de etapa aqui não é recomendado ser feita em academia tradicional, tá? Tem que ser num local adaptado, por exemplo, uma clínica de reabilitação cardíaca. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele percentual, ó, 65 a 75. E vou fazer o quê? Ó? Vou pegar percentual, vamos botar aqui, limite inferior e o limite superior. E a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai multiplicar
por 65%. Então, 45 vezes 0,65. Então, 45 vezes 0,65 igual 29,25. Tá? Então, esse é o nosso limite inferior de exercício aeróbio, né? Na verdade, é o máximo, né? É o máximo que a gente pode chegar durante essas semanas. Né? E depois, lá no final da fase 2, a gente já vai estar chegando a 75%. Então, vezes 0,75. Vocês estão entendendo essa conta maluca que eu estou fazendo, gente? Que eu estou multiplicando aqui. Só me digam se vocês estão acompanhando, por favor. Que eu estou multiplicando aqui por este percentual. Sim? Ramiro, tranquilo? Renan, sim, também? Então, tá. Ó, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses mesmos 45, né? O limite inferior era 65%, né? Agora o limite superior vai ser o quê? 75%. Alguém já fez estágio lá no IME? Ó, Maurício não sacou muito. Ó, Maurício, vamos lá. O que eu estou fazendo, tá? Eu peguei a frequência cardíaca positiva e a frequência cardíaca de repouso e subtraí uma da outra. Daí o que eu tenho? Eu tenho um intervalo, né? Porque assim, ó, o que a gente tem? Vamos pensar assim que aqui é a minha frequência cardíaca de repouso. Repouso é azul mesmo, azul é uma cor serena. Né? E eu tenho uma frequência cardíaca máxima, que essa não é uma cor serena, e eu tenho uma frequência cardíaca de reserva, que é meio termo. Eu tenho 3 frequências cardíacas aqui. Tá? Pensa nisso aqui como umas barrinhas enchendo, assim, né? O que acontece? Essa aqui, que é a minha frequência cardíaca máxima, é estimada no teste e é o máximo que o meu coração consegue chegar. Tá? A frequência cardíaca de reserva é o... Perdão, a frequência cardíaca positiva é aonde eu começo a ter sinal de isquemia. E aqui é a minha frequência cardíaca de repouso. Então, o que eu sei? Que a minha faixa que eu posso trabalhar o exercício vai vir daqui até aqui. Que a gente chama isso de frequência cardíaca de reserva. Ou seja, aqui vai ser a frequência que eu vou poder trabalhar de exercício. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho que calcular o percentual desta frequência cardíaca que eu posso trabalhar. Então, o que acontece? Eu sei que daqui até aqui eu tenho 45 batimentos. Por quê? A minha de repouso era 75 e a minha positiva era 120. Né? Então, até aqui eu tinha 75 e até aqui eu tenho 120. Então, daqui até aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 45. Isso aqui, ó, é o que me sobrou aqui de coração aqui que eu posso trabalhar durante o exercício, né? Eu trouxe daqui para cá, ó. E aí o que acontece? Eu vou calcular quantos por cento desta frequência cardíaca de reserva eu posso trabalhar. Então, eu posso trabalhar numa faixa. A minha frequência máxima que eu posso chegar durante o exercício é
de 65% a 75% dela. Então, eu vou poder estar treinando num trecho pequeno aqui, ó. Então, esse trecho aqui é a faixa que eu vou poder chegar durante o meu exercício. É o máximo. Eu vou poder vir daqui até por aqui dentro. Vamos pensar assim, né? Ó, então, eu vou poder vir daqui até por aqui assim. Eu não posso passar daqui, né? E isso é de 65% a 75% da frequência cardíaca de reserva. Então, eu já vi que o valor menor ali é quanto? É 29. Bom, 29,25. E que o valor maior, 45 vezes 0,7. Opa. 45 vezes 0,75 igual. E o valor maior é 33,75 BPM. Tá? Então, eu já sei que é de 29 a 33. Vamos botar assim, 29 a 33. Esta é a faixa máxima que eu posso alcançar. Por que a gente sempre trabalha com faixa, gente? Porque é muito difícil de eu dizer assim, tu pode chegar no máximo até aqui. Tu pode chegar no máximo até... Não, a gente diz, quando tu estiver nesta faixa aqui, tá bom? Então, só que 29 batimentos por minuto não faz sentido nenhum, né, gente? Isso não faz sentido. Então, o que acontece? Eu tenho que trazer agora esse intervalo aqui para cá. Para saber da onde, do 75 até aqui, quanto que é a frequência cardíaca de exercício dessa pessoa. Então, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou somar o meu limite inferior com a frequência cardíaca de repouso. Então, FC de repouso mais limite inferior e depois FC de repouso mais limite superior. Igual, então, o que eu vou fazer agora? 75 mais 29, 75 mais 29, dá 104. E 75 mais 33 dá 108. BPM. BPM. Então, a faixa máxima de treino que a gente vai poder chegar aqui, ó, que é essa faixinha que eu pintei de verde aqui, vamos botar ela um pouco mais para lá só. Vai de 104 a 108 batimentos por minuto. Essa é a faixa de exercício que vai ser possível trabalhar. Vocês entenderam, gente? Então, eu não vou fazer ela relativa à máxima quando estiver positiva, e eu preciso calcular primeiro a reserva funcional que essa pessoa tem, porque ela vai ter a frequência cardíaca de repouso muito oscilante, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma frequência de repouso muito alta, esses valores vão mudar. Se ela tem uma frequência cardíaca de repouso muito baixa, esses valores vão mudar também, tá?
Então, diferente do cálculo tradicional, em que a gente não leva em conta a frequência cardíaca de repouso, aqui a gente tem que levar. Prof, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Esses valores de frequência cardíaca máxima e positiva é padrão? Não, isso vem no exame ergométrico. Tá, mas se a pessoa chegar a 140, ela pode ter uma isquemia. Daí você vai arriscar só para tentar achar a frequência cardíaca máxima? No teste de ergométrico, ele vai só até essa frequência aqui, ó, até 120. Mas é estimado, eles têm ali uma equação, um cálculo que eles fazem. Cálculo, entendi. Que nos dá a máxima também. Tá. Entendeu? Beleza. Ok. Que é para ver também a questão da saúde vascular. Para a questão do cardiologista, este valor é importante. Para a gente, não é tanto, tá? Para a gente, esse valor de FC máximo não vai ser importante quando tiver o de isquemia. O positivo, né? A frequência cardíaca positiva. Eu não gosto de escrever pós, porque senão parece que é após alguma coisa. Né? Então, a gente vai usar essa aqui. Né? E mais, né? A gente nem vai chegar no 120, a gente vai chegar no 108. Então, a gente vai estar bem protegido aqui. Fora a medicação, que nos ajuda a proteger também o paciente. Tá? Então, aqui é como se calcula a frequência cardíaca reserva. Ou melhor, o percentual de frequência cardíaca de reserva. Bom, então a gente aprendeu aqui a frequência. Só que não é só isso. Quem dera fosse só isso, né? Tem uma outra coisa, gente. A gente não pode ultrapassar um determinado grau de esforço com os cardiopatas durante o exercício. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar da escala subjetiva de esforço. Que se chama Borg. A escala de Borg para cardiopata ela não é recomendada. A escala de Borg ela é recomendada apenas para atletas. Para cardiopatas, a escala recomendada é uma escala chamada escala de Omni, que é esta escala bonitona aqui. Por que bonitona, gente? Porque, olha só, ela é muito mais fácil para uma pessoa de idade, com limitação funcional, entender do que aquela escala de Borg, que é horrorosa, que vai de 60 a 200. Né? Tipo, 60 a 200. É muito mais fácil a gente trabalhar com uma escala que vai de 0 a 10, que é os valores que a gente trabalhou a vida toda, desde a escola até qualquer outro teste que a gente faça, de 0 a 10, do que com uma coisa que vai de 60 a 200. Né? Porque normalmente quando tu faz escala de Borg com o cardiopata, ele tá ali, e tá fácil, 60, 60, 60, 200, 200, 200, sabe? Ele não... É muito difícil, sabe? De tu saber se tu tá no 120 ou no 200, ou no 180. Ou se tu tá no 75 ou no 175. Aqui, de 0 a 10 é muito mais simples. Tá? Então, é uma escala mais recomendada. Eu prefiro usar, inclusive, a de Omni com atleta do que a de Borg. Porque a de Borg, ela demora muito. Se vocês forem olhar o protocolo da escala de Borg, gente, demora 2, 3 sessões até o atleta aprender a usar ela, porque Borg tentou fazer uma escala que tivesse correlação com a frequência cardíaca, né? Então, cara, essa escala aqui ela é muito melhor. Bom, vamos lá. Ela começa do 0, vai até o 10, tanto para exercício aeróbio quanto para exercício resistido, que vai do extremamente fácil, fácil, um pouco difícil, difícil e extremamente difícil. E aqui é a mesma coisa. Extremamente fácil, fácil, um pouco difícil, difícil, extremamente difícil. Então, é uma escala muito mais intuitiva
de ser seguida pelo paciente cardiopata. E a gente vai usar ela como limitação funcional também, tá? Durante a fase 2 da reabilitação cardíaca, moçada, a gente vai trabalhar em escala Omni. Olha só a limitação, de 2 a 4 na escala Omni. Prof, eu vou usar a frequência cardíaca ou a escala Omni para prescrever exercício? O que vier primeiro. Como assim? Se ele estiver achando o exercício um pouco, estiver ali no 4, 5, ó, de 2 a 4 na escala Omni, né? Se ele estiver achando já um pouco fácil, chegando num pouco difícil, eu vou manter o exercício ali, tá? Se estiver por aqui, ó, entre o 2 e o 4. Se ele estiver chegando a 104, 108 no exercício, eu vou interromper não, né? Eu vou manter a intensidade de exercício ali. Por quê? Porque ou eu uso essa, ou essa. A que chegar primeiro é o que eu vou interromper o exercício. Ele tá ali pedalando. O que tá achando, seu Guilhermino? Ai, meu querido, tá fácil esse exercício. Daí eu vou lá, meço a frequência cardíaca dele, tá 112. O que eu faço com o exercício, gente? Vocês prestaram atenção? Ó, o Guilhermino. Ai, meu querido, o exercício tá muito fácil, muito fácil, tá levinho, levinho. E aí eu meço a frequência cardíaca dele, tá 112. Eu aumento ou diminuo a intensidade? Ah, ó, a Karine já respondeu. Diminui a intensidade, porque eu já passei da frequência alvo, tá? Agora, eu vou lá, o Guilhermino, hoje ele chega ali, eu tô numa disposição hoje para treinar. E aí, eu meço a frequência cardíaca dele, tá 80, sei lá, 95. Tá baixinha. Ai, mas essa bicicleta tá difícil hoje, hein, seu professor? E aí, se tiver difícil, tá muito difícil, eu aumento ou diminuo? Eu diminuo a intensidade, né, gente? Então, assim, o que vier primeiro, o limite, eu tenho que entender isso como duas barreiras. A barreira que estiver me segurando primeiro, ela vai determinar a intensidade do exercício. Então, eu tenho dois parâmetros para estar acompanhando durante a reabilitação cardíaca. O Cristiano deu risada de mim lá, ó. Ô, Cristianinho, meu querido, eu trouxe umas bergamota para ti aqui. E aí ganha presente deles. A coisa mais legal é trabalhar com terceira idade é que a gente vive ganhando presente. Eu trouxe um pudinzinho. Trouxe uma caixa de batata doce. Adoro. Ó, o Maurício tá ligado. A gente ganha um monte de fruta. Adoro, eles têm horta em casa, tem tudo. E daí eles cuidam tão bem daquelas hortas que aquelas coisas vivem a dar fruta. E a gente ganha umas. Trouxe umas laranja para você fazer um suco, vitamina C. Adoro. Ai, ai. Desculpa, gente, mudando, voltando aqui. Então, a gente vai usar uma escala. O bolo que sobrou do final de semana. Teve uma festinha, um chazinho lá em casa. Um chazinho que sobra um bolo desse tamanho, assim, né? Eu não sei o que tanto fazem. Sobrou do chazinho que eu fiz. Chamei umas amigas. A dona Euclides, ela chamou, a turma do baralho, jogamos canastra, valendo dinheiro. Apostemos tudo. Ai, ai. É ou não é que elas jogam uma canastrinha, né? E não para mais. Ai, ai. Valendo dinheiro. Ganhei uma bicicleta.
Ai, ai, eu mereço. Nossa, minha mãe joga muita canastra. Até hoje. Vamos jogar uma canastrinha. Apostaram até as chapas, as dentaduras. Ai, eu perdi minha chapa. Ai, credo, não dá daí, né? Tadinho, deixa o velhinho banguela. Não, não, não dá não. Aí, aí exagerou. E lembrando que o volume alvo é chegar a 1 hora na sessão, tá? Esse é o volume alvo, 60 minutos por sessão. Então, normalmente se prescreve assim, vamos começar com 20 minutos e aumentando 10 minutos por sessão, né? Ah, então, 20 minutos, então começa em 20 minutos, vai aumentando mais 10 minutos por semana. Normalmente se alterna entre os exercícios cardiovasculares. Né? Então, faz assim, ó, por exemplo, tem 20 minutos, então vou fazer 10 minutinhos de esteira, 5 de bicicleta e 5 de elíptico, por exemplo. Tá, gente? Normalmente se alterna entre os exercícios cardiovasculares. Tá? Para não ficar muito tempo no mesmo exercício. Né? Para ir devagarinho desenvolvendo uma capacidade cardiovascular e de uma forma bem genérica, né? Bem assim, ampla, porque é interessante tá alternando exercícios, tá? Para ir desenvolvendo isso de uma forma interessante. Alô? Eita, pensei que alguém tinha falado alguma coisa aqui. Esses são os exercícios cardiovasculares da fase 2 da reabilitação. Mas também há os exercícios resistidos. Tá? Também se faz exercícios resistidos. Quais são os exercícios resistidos da fase 2? Tá? Basicamente, simulações de AVD. Simulações de atividades de vidas diárias. Então, levantar uma coisa num lugar bem alto, pegar uma caixa num lugar bem baixinho, sabe? Ensinar a postura correta, fazer um agachamento bem funcional, assim. Põe um altarzinho embaixo e levanta ele até em cima, depois, sabe? Com sobrecargas muito leves. Então, essa fase, ela é importantíssima para que se comece gradativamente a desenvolver tanto essa parte de educação postural, né, de educação para o exercício, né, ensinar a respiração, né, respiração, ensinar a respirar durante o exercício, tudo aquilo que nós aprendemos lá na escola postural começa a entrar aqui também, tá? Começa a entrar aqui. Né? Isometrias, a gente pode fazer algumas, que é a sustentação do peso corporal, né? A gente vai ficar aqui naquela fase de sustentação do peso corporal. Lembrando que as isometrias posturais, aquelas que a gente aprendeu, que vocês fizeram vários exercícios,
As sustentações, elas têm que ser feitas, mas sempre com respiração constante, porque a isometria tende a aumentar a pressão arterial. Né? Então, a gente vai desenvolvendo aos poucos aqui uma capacidade de sustentar o próprio corpo. Né? Então, eu dei o exemplo do agachamento. A gente pode fazer, tipo, os exercícios para ombro, né? Não precisa fazer aquele da academia. Não, pode ser, ó, pega uma coisa no lugar bem baixo, traz para cá, leva mais para longe, né? Ele pode segurar com as mãos, a capacidade de preensão manual é importante, né? Não precisa ser segurando a barra naquele lugarzinho, pode segurar nas esferas. Aqui não tem muito assim, tem que fazer aquele exercício tradicional, super clássico da academia. Não precisa. Aqui é desenvolver capacidade funcional. Aqui o nosso foco é desenvolver capacidade funcional e sustentação do peso corporal. Para a pessoa ver que ela tem capacidade de fazer as coisas, tá? E quanto mais atrativa for esta fase, maior as chances dela permanecer na fase 3 e 4. Então, tem que ser algo... Perdão. Tem que ser algo atrativo. Tá, gente? Nessa fase, o que eu tinha falado para vocês? Aqui, essa fase de reabilitação e recondicionamento vai ter atuação tanto do educador físico e fisioterapeuta. Tá? Então, aqui é uma fase que a gente atua junto. Vocês podem ver ali no IME que tem ali bastante educador físico trabalhando, mas tem também alguns físios que contribuem, né? Tem hospitais, tem muitos hospitais que tem a fase 2 dentro do hospital. Fase 2 e 3, às vezes, também. O que acontece? Nessa fase 2 e 3, às vezes, inclusive, acontece de ter uns enfermeiros lá ajudando, sabe? O que é muito legal, porque traz um caráter bem multidisciplinar. Né? Ali no IME tem enfermeiro também. Né? No IME, a gente tem enfermeira média de pressão de todos os cardiopatas, né? A média de frequência cardíaca de repouso. Essa fase 2, vamos botar mais um pouquinho para cá. Estou só ajeitando aqui, gente, para caber, ficar mais organizado. Então, é uma fase bem de transição para a fase 3. Certo? Bem de transição. Bom, a fase 3, ela já vai ser uma fase que a gente chama ela de transição para a fase 4. Por que ela é uma fase de transição para a fase 4? Porque a fase 4 vai ser aquela fase vitalícia, né? Que a pessoa fica para o resto da vida fazendo exercício para manter e garantir o condicionamento. O que acontece? Durante a fase 2, se incentivou muito, né? Teve essa, cadê a parte de educação aqui que eu botei? Trabalho de ressocialização importante, ó. Se incentivou muito a aderência vamos assim, incentivo a aderência a programas de exercício continuados, né? Então, é muito importante que aqui se tenha também incentivado a pessoa, olha, tu tem que fazer muito exercício, tu tem que continuar isso depois, não pode parar, né? Tem que ter essa questão do incentivo, do trabalho de ressocialização. Por quê? Para que se faça a fase 3 e 4 depois, né? O que a fase 3 vai ter de diferente da fase 4? Ela ainda é indicada que seja feita
em local adaptado, tá? Mas aqui não precisa ser uma clínica. Bastando ter um profissional formado na área de reabilitação cardíaca, ter especialização, pode ser feito numa academia mais tradicional. Essa aqui não é a fase pós-alta hospitalar, essa é a fase que nós chamamos de pós-ambulatória. Tá? Essa fase ela pode ser feita em outros lugares, desde que seja feita com uma pessoa com formação específica na área. Então, por exemplo, na UX, a gente oferece a especialização em reabilitação cardíaca. Inclusive, eu dou essa aula lá na especialização também. Né? E ela vai durar de 6 a 12 semanas. Então, vai durar aqui até 3 meses. Né? Ele fica na fase 3 até 3 meses. O recomendado é que seja num local adaptado, mas a presença do profissional especializado é suficiente já também, se ela passou pela fase 2. Se não teve fase 2, a fase 3 tem que ser num local adaptado. Então, recomenda-se local adaptado ou profissional especialista em reabilitação cardíaca. Né? Ou, né, porque nada impede de lá na clínica ter a pessoa formada, né? Todos os contratados ali do IME, eles têm a especialização. Aqui, vamos, 12, 22. Então, recomenda-se local adaptado ou especialista em reabilitação cardíaca. O que acontece aqui? Primeiro, acompanhamento dos fatores de risco. Né? Então, ainda vai continuar a questão da mudança de estilo de vida. Cadê aqui? Ó? Toda aquela questão de ressocialização, agora vai ser acompanhamento do estilo de vida e dos fatores de risco. Certo? Então, aqui a gente vai começar a fazer esse acompanhamento. Se a pessoa mudou os hábitos, se ela mudou a alimentação, se ela está fazendo os exercícios, né? Isso tudo vai começar a ser mais observado. Tá? Aqui, durante a fase 2, gente, que eu tinha falado aqui, os exercícios cardiovasculares, cadê a avaliação, ergospirometria? Aqui. Os exercícios cardiovasculares, né, que tinha meta de chegar a 1 hora por sessão, o que acontece? Ele era só contínuo uniforme durante a fase 2. Tá? Então, era sempre, chegava aqui por volta dessa frequência e mantinha esta frequência alvo. Né? Esse era o tipo de exercício, né? Sempre. Certo? Então, aqui é um aspecto importante. Durante a fase 3, já pode se utilizar de treinamento contínuo variado, seguindo a periodização que vocês aprenderam lá em Fundamentos do Treinamento. Ou intervalado. Só que cuidado, gente. Esse intervalado aqui tem 1000 asteriscos. Intervalado para cardiopata não é treinamento Tabata. Tá? Não é treinamento HIIT. Treinamento intervalado para cardiopata, gente, é o quê? Eu vou oscilar
da minha frequência cardíaca limite superior para o limite inferior. Então eu vou ver... Eita, o que aconteceu aqui? Gente, travou aqui o meu... Ai, não. Deixa eu salvar isso aqui antes que eu perca, porque travou o PowerPoint aqui. Bom, eu não vou, tipo, fazer aquelas coisas de exercício de intensidade máxima, né? Eu vou agora aumentar um pouquinho o meu limite aqui. Meu limite que antes era de 65 a 75. Agora vai para 65 a 85. E eu posso fazer um contínuo variado do tipo pirâmide, onde eu começo a 65, depois vou para 85 e depois vou baixando. Ou eu posso fazer um intervalado, 1 minuto em intensidade alta, 3 minutos em intensidade baixa, 1 minuto em intensidade alta, 3 minutos em intensidade baixa. Aqui, gente, eu recomendo vocês procurarem os artigos que têm as recomendações dos treinamentos intervalados para serem aplicados nesta população. Tem vários artigos que são feitos isso. Ali no IME, o pessoal já aplica o treinamento intervalado também em cardiopatas, tá? Mas, gente, 1 milhão de asteriscos aqui. Tem que saber o que está fazendo. E outra, né? Ó, normalmente é um especialista em reabilitação cardíaca, já passou pela especialização na área e já tem uma certa segurança para trabalhar com a população, tá? O mestrado e o doutorado de um dos nossos profissionais ali do Instituto de Medicina está sendo nessa área de treinamento intervalado para cardiopata, né? Então a gente tem aqui algumas ressalvas que eu tenho que dizer, né? Não é só chegar assim, vou fazer um Tabata. Não é assim também que funciona. Certo? E aí, o que vai acontecer na escala Omni? Na escala Omni, a gente vai poder alcançar até 8 de intensidade. Opa! Tanto para os exercícios aeróbios, quanto para os exercícios resistidos. Então, aqui vai se usar até 8 na Omni, ó. 8 já é um exercício difícil, não é extremamente difícil, é um exercício difícil, tá? Tanto para exercícios cardiovasculares, quanto para exercícios resistidos. E os exercícios resistidos, gente, a gente também vai poder agora já fazer um treinamento mais estruturado. E a gente vai poder trabalhar com repetições submáximas, nunca repetições máximas, tá, gente? Nunca 10 RMs, né? Sempre submáximas. Então, ele consegue fazer 10, mas a gente sabe que ele conseguiria fazer 12. Então, a gente vai ficar oscilando das 12 repetições submáximas, 12 a 14, né? E a gente pode ir também das 4 a 8 repetições submáximas. Então, reparem que eu posso agora estar fazendo uma oscilação de intensidades. Então, ficar, por exemplo, 3 semanas numa, depois mais 3 semanas noutra, né? Eu posso fazer 3 semanas de intensidade aqui, depois fazer uma mais forte, né? Então, a gente vai oscilando aqui as cargas também, a gente pode oscilar, mais ou menos como a periodização que a gente aprendeu em treinamento desportivo, tá? A gente vai ter essa liberdade já de estar podendo
periodizar um pouquinho o treinamento. Não é tanto AVD, que é o que nós tínhamos aqui, mas já permite um pouquinho mais de liberdade, tá? Já permite um pouquinho mais de liberdade. O cardiovascular também, exercícios variados, né? Pode colocar aqui outros exercícios cardiovasculares, por exemplo, remo, ergômetro, né? Um pouquinho de variação. Pode botar também outros exercícios um pouquinho mais intensos, por exemplo, a própria escada ergométrica. Então, aqui a gente já entra com um pouquinho mais de liberdade, mas a gente ainda tem as limitações de faixa de prescrição, tanto por frequência cardíaca, quanto por escala subjetiva de esforço, tá? E depois a gente vai para a fase 4. A fase 4, ela é chamada de fase vitalícia. Toda pessoa que passou por um evento cardiológico é considerado um cardiopata. Por quê? Porque a chance dele ter outro evento cardíaco é muito, 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 muito grande. Então, a gente sempre vai estar de olho nesse cidadão aqui. A gente chama a fase 4 de fase vitalícia, né? A fase 4, ela vai acontecer quando? A fase 4 vai acontecer mais ou menos uns 6 meses após a fase 1. Né? Após o incidente lá, ele teve o acidente vascular aqui, o infarto, enfim. E isso, a fase 4 só vai começar mais ou menos uns 6 meses depois. Então, de 4 a 6 meses após o incidente. Né? Então, vai demorar para chegar aqui. Por que tanto tempo, gente? Porque todo esse período aqui, ó, que vai durar aqui, ó, 2 meses, depois mais 4 meses, que dá 6, né? Ou 1 mês, depois mais 1 mês e meio, mais ou menos uns 3 aqui, para chegar nos 4 meses. Todo esse período, a gente está trabalhando sempre em locais ou com pessoas que já estão preparadas para dar primeiros socorros, né? Para ressocialização, né? Sempre com esse objetivo. A fase 4, ela já pode acontecer em qualquer lugar que ela quiser, uma academia tradicional, escola de dança, academia, grupo de corrida. Aqui ela pode participar de programas de exercícios convencionais. Certo? Então, aqui ela vai começar a participar de programas de exercícios mais convencionais. Grupo de corrida, academias, treinamento funcional, né? Todos esses exercícios que tenham alguém sempre acompanhando a pessoa e que ela possa monitorar a própria intensidade de exercício, né? Então, aqui, ó, locais de exercício tradicionais. No entanto, monitoramento constante dos próprios sinais. É o quê? A nossa frequência cardíaca. Que agora
ele pode chegar até 95% da frequência cardíaca de reserva. Então, ele pode alcançar essa frequência. Durante o exercício na fase 4. Só que ele tem que saber monitorar os próprios sinais. Então, já vai ser uma pessoa que vai ter passado por uma fase de educação para poder usar o próprio polar agora, o próprio frequencímetro. Né? Então, aqui já se recomenda utilização de frequencímetro próprio. Porque aqui na 2 e 3, como é local adaptado, gente, normalmente a gente tem vários frequencímetros, ou o próprio oxímetro, que nos dá a frequência cardíaca só botando no dedo, né, do paciente. Vamos botar aqui grupo de corrida, academia, pilates, funcional, esses exercícios tradicionais, né? Natação, ginásticas, danças, tá tudo livre, desde que ele não passe de 95% da frequência cardíaca de reserva, né? Que foi essa frequência que a gente aprendeu a medir aqui. Então, ele vai fazer agora a conta baseada em 75. Em 95, perdão, e não em 75. Né? O que aconteceu aqui? Pilates? Não? Tá errado aqui. Pilates, deve ser isso. Ali, ó. Que mais que a gente tem que ter de cuidados aqui? Duração vitalícia, manutenção. A escala Omni. A escala Omni antes era até 8, né? Agora a escala Omni é até 9. Nunca até 10. Para exercícios resistidos e cardiovasculares. Então, ele tem que limitar um pouquinho a capacidade de esforço. Ele nunca vai fazer um exercício extenuante, até não aguentar mais. Tá? Isso não é recomendado para uma pessoa que passou por uma cardiopatia, tá? Vou pintar isso aqui. Deixa eu ver aqui como ele vai ficar assim. Laranjinha. Verde. Aí, ó, verde legal. Então, fase 3. Fase 4. Perdão, fase 2, fase 3. E aqui a fase 4. Então, são diferentes condutas que a gente tem que ter dentro de cada fase. Né? Muda pouquinha coisa, mas são instruções importantes para a gente ter segurança para a prática de exercícios. Certo? Então, agora que a gente entendeu as fases, gente, a gente tem que entender o que a gente chama de fatores intervenientes, que são os medicamentos. Né? Por quê? Porque esses carinhas aqui, eles têm que ter alguém para proteger eles. E esse alguém se chama medicamento. Tá? Não, brincadeiras à parte, gente. Fatores intervenientes à prática de exercícios. A gente tem alguns fatores intervenientes. Tá? O primeiro são coisas que vão impedir a gente de fazer exercício. O primeiro é o check-up. O que é isso, gente? O check-up é assim, ó, tem que fazer os exames básicos para poder vir para trabalhar com a gente. Então, assim,
Ah, ele veio lá da fase 1, teve alta hospitalar, né? Não passou por clínica, já está 1 ano sem fazer exercício e de repente aparece lá pra gente 1 ano depois de ter um infarto. Nunca fez exercício na vida. Gente, vocês não podem começar exercício com esse cidadão, porque ele não passou pela 2 e 3. O que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para ele, tá, quer fazer exercício? Depois de 1 ano de ter infarto? Ok. Então, tu vai primeiro fazer um check-up básico, cardiológico, e ter liberação médica para a prática de exercício. O que é um check-up básico? Tá? Preferencialmente pressão arterial de 4 membros, para ver se não tem alguma disfunção vascular, tá? Para ver se a saúde cardíaca está boa ainda, se não ficou nenhum resíduo de insuficiência cardíaca, tá? Um ecocardiograma. Ecocardiograma vai nos dar a nossa fração de ejeção, né, que tem que estar acima de 50%. O que é a fração de ejeção, gente? É o quanto de sangue sai do ventrículo esquerdo. Aqui, ó. O quanto de sangue começou e o quanto termina. Então, esse negócio aqui vai estar variando de tamanho, e lá pelo ecocardiograma eles conseguem ver o quanto de volume sanguíneo está saindo. Fazem ecodoppler, fazem vários exames para ver se essa pessoa não tem insuficiência cardíaca. Ecocardiograma e o ECG em esforço, o teste ergométrico, né? Para vocês terem a frequência cardíaca positiva, caso ela exista. Então, a gente tem que ter as nossas medidas de segurança, que são questões que vão nos preocupar antes da pessoa fazer exercício. Como escreve check-up? Assim? É assim, ó. Check-up, liberação, e liberação médica para prática de exercício. Então, normalmente, indicação... A liberação desses 3 exames aqui nos dá muita segurança para fazer exercício com uma pessoa que já teve um infarto. Pressão arterial vai nos dar a saúde vascular no corpo todo, se está reguladinha, se está constante. Um ecocardiograma para saber a fração de ejeção, para saber se não tem nenhuma alteração anatômica cardíaca. E um ECG de esforço para a gente poder ter aquela nossa referência, né? Porque, olha só, tem frequência cardíaca de reserva aqui, aqui e aqui. Como é que a gente vai trabalhar com uma pessoa se a gente nem sabe qual é a frequência cardíaca de reserva dela? Não dá. Tá? Então, tem que ter essas condutas antes de começar o exercício. Tá, vem pra cá. Sim. A outra é o controle da pressão arterial e frequência cardíaca durante as sessões. Independente de qual fase, a gente sempre vai medir frequência cardíaca e pressão arterial. Na fase 4, esse controle pode ser só nas primeiras sessões. Depois que a gente vê que o paciente reage bem ao exercício, a gente pode começar a medir com menos frequência. Mas na fase 2 e 3 é obrigatório. Então... Ô Gui, Alô, fala, Léo. justamente nesse controle aí da frequência cardíaca, tem algumas pessoas que elas utilizam um relógio, né? Quando elas estão fazendo exercício e tal, elas vão Isso controlando, né? Uhum. Isso aí. Então, o frequencímetro, ele vai nos dar aqui uma segurança para fazer exercício, né, Léo? Primeiras sessões. E na fase 4, nas primeiras sessões. Então, 2 e 3 é obrigatório, fase 4 nas primeiras sessões, né? Uma coisa mais... Uma certa liberdade um pouquinho maior. Sempre, antes de começar
as sessões, verificar se tomou os medicamentos. Ó, então, a gente está passando por várias checklists para saber, vamos fazer exercício com esse cidadão? Ó, fiz o check-up, ok, o médico disse, pode fazer exercício, não tem doença vascular pelo corpo, não tem dificuldade de enviar sangue para outras partes do corpo, né? Pressão arterial em 4 membros é o quê? É medir a pressão arterial numa perna, na outra perna, num braço, no outro braço. E aí lá o enfermeiro nos diz se ele tem segurança ou não, como é que está a saúde vascular. Bom, ecocardiograma vai nos dar fração de ejeção, o ECG é a frequência cardíaca. Aí, a gente vai controlar a pressão arterial e frequência cardíaca se a gente estiver na 2 e 3, se for na fase 4, nas primeiras sessões, para ver se ele não está reagindo mal ao exercício, né? Para ir conhecendo, né? A frequência cardíaca, ó, na fase 4, tem que ser medida para sempre pelo paciente, não precisa mais ser por nós, tá? A gente pode dar uma certa independência. É claro que a gente pode acompanhar. Tá? É claro que a gente pode acompanhar, mas se a gente não puder acompanhar, se não for um trabalho de exercício personalizado, um personal trainer, o paciente tem que ter capacidade de acompanhar a frequência cardíaca o tempo todo. Isso vai ser feito com reloginho, né? Com frequencímetro. Tá? Pode ser o smartwatch, pode ser um polar, pode ser um oxímetro de dedo que ele traz no bolso e mede a frequência dele para ver como é que está durante o exercício, tá? E, por último, verificar se tomou os medicamentos. Esses todos são os fatores intervenientes que a gente tem que ter. Uma coisa importante, né? A adesão ao programa tem que ser com exercícios que sejam atrativos, né? Eu não gosto dessa palavra. Vou deixar só adesão ao programa. Porque o que acontece? Tem que ser uma coisa que o paciente goste de fazer. Tá? Se ele está lá estressado, não gosta, ele não vai aderir ao programa. Ele não vai começar, não vai continuar fazendo exercício com vocês. E aqui é muito importante que vocês convençam a pessoa a continuar fazendo exercício. É muito, muito, muito importante. Tá? Isso tudo é fundamental. Aqui. Bom, dito os fatores intervenientes, a gente vai começar a compreender agora a questão farmacológica, né? Que é os medicamentos aqui, ó. Essa parte dos medicamentos ela é complicada porque a gente não tem muito a disciplina de farmacologia em educação física, né? Então eu trago para vocês aqui os principais medicamentos. Uma tabela que eu fiz, eu disponibilizo para vocês aqui. Sor, tá horrível de ler, calma. Vou aumentar aqui. Aqui. Olha só, gente. Tem 1, 2, 3, 4, 5 classes de medicamentos que o cardiopata costuma tomar após a doença, tá? Quais são? A primeira classe são os diuréticos, tá? Os diuréticos são aqueles medicamentos que vão aumentar o volume de urina, certo? Então a pessoa vai urinar mais. O que acontece? Esse medicamento, os mais comuns são a hidroclorotiazida e a furosemida. Eles são indicados principalmente para quem ainda tem hipertensão após o exercício. E eu dei para vocês a tabela
E se ele não tem... desculpa, Su, só refaz a pergunta aqui que eu não peguei a tua pergunta. Eu não sei em qual momento tu mandou o comentário. Se tu puder Era se refazer. ele não tinha o frequencímetro, ou o relógio. Seria Não pode, controlar de outra forma. não pode fazer exercício daí. Beleza. Tá? Então, ele tem que... ou a gente vai medir, então, para ele. O indicado é que ele mesmo tenha, né? Só que a gente não vai estar medindo a frequência cardíaca de um cliente que não é personal, né? Então, não faz exercício. Se ele já teve um infarto, não faz exercício se não tiver um frequencímetro. Tá? E se ele só tiver pressão alta, daí tudo bem? Aí, tudo bem. Sim, pressão alta a gente já conversou que é só ali estar dentro das pressões desejadas, tomar os medicamentos recomendados. Uhum, ótimo. Tá? Bom, os diuréticos, então, são recomendados para quem tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, para controlar a pressão alta. Tá? O que acontece? Eles vão diminuir a pressão arterial a partir da redução da quantidade de líquidos do corpo, né? Do volume plasmático, que é o volume de líquidos do sangue, e do volume intersticial, que é o volume de líquidos entre as células. Só que o que acontece? Esse medicamento, ele vai eliminar muitos íons importantes. Vai eliminar íons sódio, vai eliminar íons potássio, vai eliminar íons cloro. Vai eliminar aí uma série de íons que são fundamentais para o paciente. O que acontece? Vai ter um efeito colateral, que é o aumento de câimbras. Normalmente essas pessoas elas têm mais câimbras porque elas se desidratam com facilidade. Então a recomendação é a hidratação constante. Todo paciente cardiopata que toma diurético tem que levar a sua garrafinha d'água. Olha só o trabalho de educação importante que a gente tem que fazer com esses caras. Então, ó, garrafinha d'água, tem que levar. Tá? Essas pessoas normalmente elas resistem a tomar água, tá? Porque o médico fala que elas não podem tomar água demais, porque senão aumenta muito a pressão. Mas justamente o contrário, elas têm que se hidratar porque elas se hidratam muito pouco, tá? E o exercício vai fazer perder líquido, né? Vai fazer elas se desidratarem. Então, cara, é muito importante essa questão da hidratação. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter com quem toma diurético. Quem toma beta-bloqueadores, tá? Os mais comuns são o atenolol e o propanolol e o metoprolol, tá? Todo cidadão que já teve um infarto toma beta-bloqueador, tá? O que acontece? Ele vai ser, então, utilizado para o tratamento das cardiopatias, como? Ele vai diminuir a frequência cardíaca e a pressão arterial, tá? Induzido pelo exercício, a partir do bloqueio dos receptores adrenérgicos no nervo cardíaco, sistema simpático. Tá? Então, vai haver um bloqueio desses receptores e a frequência cardíaca desse cidadão vai ter mais dificuldade de subir. Olha só, às vezes acontece, inclusive, dele não chegar nessa frequência que a gente programou. Eu estou fazendo exercício, o cidadão está quase vomitando na esteira, ele não chega nem a 104 batimentos por minuto. Gente, escala de Omni. Fácil, um pouco fácil. Não vamos matar o cidadão na esteira porque ele não está chegando na frequência que vocês querem. Por quê? Porque às vezes o medicamento está protegendo ele. Ele diminui o aumento da frequência cardíaca induzida pelo exercício. Olha só. E daí tá lá o Guilhermino, estagiário, e faz o quê? Tá tranquilo, vamos botar aqui a esteira a 14 km por hora porque a frequência cardíaca não sobe. Não dá, né? Não dá?
Por que a frequência cardíaca não está subindo? Porque o medicamento está protegendo ele. Certo? Então, é por isso a importância da gente usar a escala de Omni, porque ela vai nos dar essa segurança também pelo esforço do cidadão. Por isso que eu disse, a gente vai usar ou a Omni ou a frequência cardíaca, o que vier primeiro. Se eu estou aumentando a intensidade e ele chegou no 4, aquela é a intensidade. Se eu estou aumentando a intensidade e ele chegou no 106, é essa a intensidade. Agora, se a frequência não sobe, eu não vou ficar aumentando até a frequência chegar aqui. Tá? É o que vier primeiro. Quem toma beta-bloqueador, gente, a aferição da frequência cardíaca pré, durante e pós-exercício, que é o que a gente colocou aqui na fase 2 e 3. Né? Sempre tem que estar aferindo a frequência cardíaca desse cidadão, para proteger ele. Pré, durante e após. Na fase 4, ele ainda vai estar tomando esses beta-bloqueadores, só que espera-se que ele utilize o frequencímetro próprio, seja por smartwatch, frequencímetro, ou por oxímetro. Então, vou botar aqui, ó, smartwatch, frequencímetro ou oxímetro. Existem 3 aparelhos, a pessoa pode se adaptar com o que ela quiser, né? Ela pode achar o preferido dela, polar, usar o iPhone aqui, sei lá o quê, sei lá como é que chama o smartwatch da Apple Watch, ou um oxímetro de dedo, que é o aparelhinho que você leva no bolso, e aí você coloca no dedo e ele vai dizer a sua frequência cardíaca durante o exercício. Só tem que ficar com o dedinho parado, tá? Então, aqui está a recomendação. Ok. O que acontece? Outro problema desse beta-bloqueador, tá? É que há muito sinal de cansaço e tontura. Tá? Às vezes o paciente ele se sente muito cansado como efeito colateral. Ele pode ter hipotensão postural. Tá? Nesses casos, quando ele tem muito cansaço, hipotensão postural. Hipotensão postural, gente, é quando a pressão baixa quando a gente levanta. Tá? Como esse indivíduo já está fazendo, já pode estar ali passando pela fase 2, indo para a fase 3, é possível que o coração dele já tenha sofrido uma certa revascularização, já tenha se adaptado, sabe? Então, o que acontece? Às vezes, se ele começa a apresentar cansaço, tontura, diminuição importante da pressão arterial, pode ser recomendada a revisão da dosagem e nova avaliação de esforço. Tá? Por quê? Porque pode ser que ele já esteja se adaptando e o medicamento seja muito forte para ele. Tá? Então, tem essa questão também. A gente pode ter que rever a dosagem. Não é a gente que vai prescrever a dosagem. A gente vai dizer, ó, quem sabe você não marca uma nova consulta com o cardiologista e fala para ele que você está sentindo hipotensão postural, né? A sua pressão está baixando muito quando você levanta e você está se sentindo muito tonto quando vai fazer esteira por causa da frequência cardíaca muito baixa durante o exercício e durante o repouso. Daí o médico vai pedir um novo teste de esforço, para quê? Para a gente atualizar a frequência positiva, porque de repente ela subiu, entendeu? E daqui a pouco ele tem uma margem para fazer exercício maior. Não precisa tomar tanto remédio para controlar, tá? Então, podem ser a recomendação para revisão de dosagem e nova avaliação de esforço sobre o efeito do medicamento. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente tá considerando também, né? Se está apresentando muito efeito colateral, é legal fazer uma nova consulta com o médico. Inibidores de ECA. Enzima conversora de angiotensina. Esses medicamentos são para hipertensos. Os mais famosos são captopril e enalapril. E eles vão diminuir o aumento da pressão arterial induzida pelo exercício e também a pressão arterial durante o repouso. Para quem toma esses medicamentos e é cardiopata, aferição da pressão arterial antes, durante e depois do exercício.
durante a fase 2 e 3. Durante a fase 4, perdão, não é necessário tanto aferir a pressão arterial. Tá? Então, a gente já tem aqui água, a gente já tem aqui o frequencímetro, então acompanhar a frequência cardíaca. O polar, gente, é o mais preciso de todos, tá? O polar não, desculpa, o frequencímetro tradicional, que vai com cinta. Pode ser da Polar, pode ser Garmin, pode ser... Enfim, não quero fazer propaganda da marca, né? Mas é que esses que usam cinta, eles são muito mais precisos do que o smartwatch que mede a frequência cardíaca no pulso. E a gente tem aqui a questão da pressão arterial, que pode ser medida digitalmente, não precisa ser com esfigmo manômetro, tá? Na academia. Quem toma antagonista de canal de cálcio? Isso aqui é para quem sente angina. Ah, angina. O que acontece, gente? Hidratação constante. Aferição da frequência cardíaca e pressão arterial. Gente, angina durante o esforço. Vocês sabem o que é angina? Angina, moçada, é dor no peito. Tá? Angina é assim, ó, é uma dor que acontece no peito e passa para o braço, né? Se o paciente está apresentando esta dor durante o exercício, a gente tem que imediatamente parar o exercício. Isso aqui é angina, ó, é uma dor que acontece no peito, pode passar para o pescoço e mandíbula, ou para o braço esquerdo, ou para as costas. Se o paciente apresenta dor no peito durante o exercício, a gente tem que imediatamente parar esse exercício. Tá? Para o exercício até a angina passar. E aí o que a gente vai fazer? Reduzir a intensidade do exercício. Então, se antes a gente treinava até 104 batimentos por minuto, a gente vai treinar agora até 100, até 98, 96. A gente vai reduzir a intensidade do exercício que a gente estava realizando. Só naquela sessão ou, tipo, dali pra frente, assim, durante alguns dias? Durante alguns dias. Tá? A gente pode ir testando se o sinal ainda aparece, se ainda é recorrente, tá? Mas tem que reduzir a intensidade do exercício, porque significa o quê? Que por algum motivo, lá no teste de esforço, no teste ergométrico, o paciente conseguiu fazer o exercício em intensidade maior, mas com a gente na academia ele não está conseguindo, tá? É o primeiro sintoma de isquemia. Tá? Então, a gente tem que imediatamente interromper o exercício. Então, vai perguntar, seu Adamastor, se você sentir dor no peito, que passa para a mandíbula ou nas costas, você me avisa que a gente para o exercício, descansa um pouquinho e muda a intensidade. Tá? Então, é aqui um elemento para a gente ficar de olho. Já, se o paciente está apresentando angina durante o repouso, aqui é bem preocupante, porque a gente chama isso de angina instável. O nome disso é angina instável. O que significa isso? Que ele está apresentando os sintomas de isquemia cardíaca em repouso.
Isso é muito grave. Não é recomendado fazer exercícios. Recomendar revisão médico-cardiológica. Vai para casa, retorna na outra semana. Se isso continuar, tá? Se isso continuar, tem que fazer uma revisão médica. Tá? Então, o sintoma passou, foi só aquele dia, eu me estressei. Teve um problema lá em casa, né? Briguei com a filha, briguei com o neto, assaltaram a casa do vizinho, fiquei preocupado, sabe? Essas coisas acontecem, é bem comum, né? Então, volta para casa, descansa. Né? Diminuir os fatores de estresse. E aí, se continuar, recomendar revisão. Recomendar a revisão médico-cardiológica. Não pode estar sentindo dor no peito, tá? Tem casos, gente, em que o paciente tem essas dores, tá? E o médico já disse, se sentir dor, toma um óxido nítrico. É um medicamento sublingual que faz a frequência cardíaca baixar e o sintoma passar, tá? Mas não pode treinar sob efeito desse medicamento, tá? Esse medicamento é feito só para o sintoma desaparecer, mas ele tem que repousar e ele vai voltar só, sei lá, tá segunda, vai voltar aqui quarta, vai voltar na próxima sessão, na terça, na quinta, sabe? Ele não vai treinar depois que teve angina. Então, é retorno a domicílio e repouso. Certo? Não pode treinar sob efeito de angina em hipótese alguma. Mesmo que ele tenha o medicamento para fazer o sintoma passar. É só para não ficar tão desagradável, né? Ele vai diminuir artificialmente a frequência cardíaca e o sintoma desaparece. Então, é seguro treinar com cardiopata? É, gente. É muito seguro treinar com cardiopata, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma tabela que eu tenho que mostra qual é a incidência de infartos durante o exercício. Olha só. A incidência de eventos durante a reabilitação é assim, é um evento a cada 112 mil horas. Um evento a cada 300 mil horas. Um evento a cada 790 mil horas. Então, assim, evento cardiológico, angina. A cada 100 mil horas vai ter angina durante o exercício. Tem um infarto no meio da academia. A cada 300 mil horas por paciente, pacientes hora, né? Vai ter um infarto. Morrer na academia, gente, óbitos. Ó, a taxa de mortalidade. Um a cada 790 mil horas. Tá? Então, é muito, muito, muito raro de algum problema acontecer se vocês seguirem esta cartilinha. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Check-up, controle de FC e PA, verificar se tomou os medicamentos, hidratação e aferição durante a sessão. Então, se a gente controlar tudo isso, gente, é muito, muito, muito raro ter algum probleminha, tá? A gente pode ficar bem tranquilo para prescrever exercício para essas pessoas, para esses pacientes. Sim, os medicamentos. Então, esse é o antagonista de canal de cálcio, os mais comuns, tá? Para tratar arritmia também, ó. Opa. Ai.
Aqui. L-ditiazem, nifedipino e nimodipino. Tá? Então, são esses 3 aqui os mais comuns. Eles reduzem a excitabilidade cardíaca, com isso reduzem a frequência, diminuem também o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial induzida pelo exercício. Então, eles vão diminuir tanto em repouso, quanto eles vão diminuir o aumento induzido pelo exercício. E quem toma esse medicamento tem que aferir frequência e aferir pressão pré, durante e pós. Tá? E os últimos aqui, vasodilatadores. Os vasodilatadores mais famosos são o Caltrem e o monocordil. São para hipertensos ou para pessoas com insuficiência cardíaca. Né? Eles vão aumentar o calibre da artéria, diminuir a resistência vasoperiférica, então o sangue vai ter mais facilidade para fluir. E quem toma esses medicamentos, o recomendado é aferir frequência cardíaca, pressão arterial, pré, durante e depois. Então, são os cuidados que se repetem aqui, né? Os únicos diferentes aqui é no caso dos diuréticos, que é a hidratação constante, mas a gente tem que conhecer os efeitos de cada um desses medicamentos. Então, é essa a diferença da aula aqui do módulo 2, né? São cuidados. O exercício é o exercício tradicional, só que a gente tem que ter uma série de cuidados para poder fazer exercício com cardiopatas. A periodização toda vocês já aprenderam lá em Fundamentos do Treinamento 1, né? Então, a gente tem essas condutas aqui recomendadas. Pergunta do Maurício. Pode ser formigamento também? Pergunta do Renan. Qual é a sensação de dor? Sim, pode ser formigamento também. E a dor é uma dor que eles dizem é uma dor que se espalha. É uma dor tipo pontada que se espalha, assim, né? E vem pra cá e sobe. Ou uma dor que começa aqui e vem pro braço, assim, tá doendo meu sovaco, minha axila tá doendo. É bem assim, é uma dor que eles não sabem explicar muito bem. Era essa a pergunta que tu fez, Renan e Maurício? Tá respondida mais ou menos? Perfeito. Então, é mais ou menos isso. É uma dor estranha, assim, tipo, tá com dor na axila, sabe? A gente fica, ué, como assim dor na axila? Não, é angina. Tá? Dúvidas? Questionamentos, sugestões, desabafos, revelações, confissões. Semana que vem a gente vai ter aula de diabetes, tá, gente? Sem dúvidas, nem desabafos, nem sugestões, nem confissões? Show!